Bom dia, professores. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que bem. Chegamos ao nosso TPC número 12, né? Que caminhada, hein? Saudade de todos vocês. Espero que a gente consiga, de alguma maneira, retornar aí em breve para as nossas atividades. É claro que guardando aí todas as devidas recomendações, mas tô com saudade aí do nosso normal, ok? Mas continuando aí esse processo tão importante de formação, mesmo que à distância, né? Na modalidade remota, a gente entra no nosso ATPC número 12. Eu acho que, assim como vocês aí que estão produzindo conteúdo para os alunos, essa produção que eu faço aí para compartilhar com vocês, ela pode servir de legado aí para futuras gerações, né? Quando eu falo futuras gerações é porque isso está gravado, isso são conteúdos aí diversos da educação física e conteúdos gerais que podem ser usados em outros momentos que foram produzidos, foram estudados, pensados e que a gente não pode perder. Então fica a dica aí para vocês também, né? De tudo que vocês produzirem, salvem com bastante carinho, tenham esse cuidado de identificar, de colocar o nome, para que série é, para que vocês fiquem aí com um portfólio virtual e caso aconteça algum problema, a gente reza para que isso não aconteça, né? A gente já vai ter aí boas coisas para poder compartilhar com estudantes, com professores, com outros colegas, ok? Outra coisa, agradecer a participação de vocês no Agita Galera, recebi muita foto, muito vídeo, tá? Não deu para formatar todos num vídeo só, porque são 39 escolas, né? Se eu colocasse um vídeo de cada um, a gente ia ficar com um filme, né? Um minutinho de cada escola aí já daria mais de 40 minutos, né? Com as legendas, com a edição. Mas eu vou ver depois que eu consigo montar, a gente poder compartilhar no boletim de boas práticas da DE, tá? Mas a recomendação também, divulguem nas redes sociais da escola de vocês. É super importante que as pessoas vejam que mesmo à distância a educação física se reinventa e tenta fazer com que esses alunos se mexam, que é a nossa principal função aí, né? Trazer o movimento, a ludicidade para essas crianças, mesmo que à distância, tá bom? E para aqueles que não enviarem, nunca é tarde, tá, pessoal? As atividades elas ficam abertas, né? Eu coloco lá na avaliação para vocês responderem aí dentro do prazo de uma semana, de 15 dias. Era uma semana, agora pode ser 15 dias, né? De um ATPC para o outro, para que eu possa me organizar aqui com as devolutivas. Mas mesmo se acabar o prazo, é legal que você envie para ficar registrado lá a sua participação efetiva na ATPC. Tudo bem? Então vou fechar aqui minha tela. Mais uma vez, beijo no coração de todos vocês aí. Espero que gostem desse ATPC número 12. A gente vai trazer uma temática que não é só da educação física, tá? É uma temática educacional. E depois vocês me dão um retorno lá nas avaliações, tá? Nas sugestões. Então tem sido um espaço muito, muito bom para eu entender os anseios de vocês. Então, podem escrever o que quiserem lá, tá? Eu não fico chateado com críticas, com sugestões. Eu acho que a gente só tende a crescer quando aquele espaço lá se torna verdadeiro. Ok? Então, fechei aqui. E vamos lá para o nosso ATPC de Educação Física número 12. Então, o tema hoje é engajamento. Uma palavra aí que vem do universo corporativo, né? Mas tem sido bastante usada na educação. Então, o objetivo de hoje é a gente estudar o conceito de engajamento e seus desdobramentos, discutir a relação do engajamento no contexto do ensino remoto. Vamos lá. Então, primeiramente, pessoal, o que é engajamento para você? Vou fazer igual o centro de mídias, hein? Vou esperar aqui alguns segundos para que vocês reflitam e não vão conseguir compartilhar comigo, né? Mas compartilhem com vocês aí. Pensem em voz alta,
Anotem no caderno aí, se vocês estiverem com o caderno do lado. O que para você é engajamento? Né? O que essa palavra te remete? Já pensaram? Mais 10 segundos. Não vale copiar do Google, beleza? Brincadeiras à parte, pessoal. Quando colocamos aí no Google, o que ele nos mostra de engajamento, que ele é um substantivo masculino, tá? E as definições, primeiro, ele traz que é o contrato para prestação de serviços, ajuste. Definição 2, angariação de indivíduos para fins de emigração. Então, nada tem a ver com educação aqui nas definições do Google, né? Também, uma sinônimo não, uma definição mais correta, né? É que ele é a junção de engaja mais mento, que quer dizer comprometer-se e empenhar-se. Agora começa a melhorar aí para a nossa visão educacional. Né? Então, comprometer-se e empenhar-se é estar engajado. E aí, pessoal, as referências utilizadas na SEDUC sobre engajamento, né? A gente tem visto isso dentro dos planos de trabalho aí do MMR, dos planos de recuperação, né? Então tem se falado muito no engajamento emocional ou afetivo, no engajamento cognitivo e no engajamento comportamental, tá? E é legal a gente trazer essa ramificação do engajamento para a gente perceber o quanto é importante que cada um deles esteja em equilíbrio para que as coisas aconteçam de maneira efetiva dentro da escola. Tá? Então vamos entender um pouquinho melhor cada um deles. Então, sobre engajamento emocional e afetivo. O que seria esse engajamento emocional? Então, os estudos dizem que é o respeito às reações afetivas dos estudantes em sala. Inclui tédio, tristeza, ansiedade, sentimento de pertença e relação à escola. Vínculo do aluno com a escola. Quanto o aluno sente que faz parte da comunidade escolar. Então, viram aí que esse engajamento, ele inclui até mesmo sensações de tristeza, de ansiedade, mas potencialmente é aquela sensação de pertencimento que o aluno tem pela escola, com a comunidade escolar. E aí, pessoal, quando a gente pensa, né, mas, pô, esse engajamento afetivo, né, como é que eu sei se eu estou fazendo certo, se estou fazendo errado? Uma das dicas mais importantes é a gente exercitar a empatia, tá? Que é também uma outra palavra muito utilizada hoje, né, quando a gente fala das habilidades socioemocionais, a gente utilizar a empatia, que seria o quê? A gente se colocar no lugar do aluno. E aí, só se colocar no lugar do aluno resolve, né? E se as ações não contribuírem para que você realmente exercite a empatia, não. Então, por isso, pessoal, ao nos colocar no lugar do outro, a gente precisa fazer uma reflexão. E aí eu trago aqui uma brincadeira, né? Hoje em dia virou meme dizendo, né, que o pai tá on ou a mãe tá on. E aí a gente vê aqui um meme do Neymar, né? No dia da final da Champions lá, que ele chegou todo bonitão, às 16 horas, né? No pré-jogo, e às 18 horas estava chorando no final do jogo, né? Então o que eu quero dizer com isso? Que todos nós saímos do off, né? A gente estava, quando eu falo off, a gente estava numa situação de desplugados na educação, estávamos lá no ensino formal, né? Ensinando lá na lousa, no chão de quadra, né? E aí, de uma hora para outra, a gente teve que mudar a chavinha e ir para o on. Mas será que todo mundo estava on realmente para assumir
isso? Será que todo mundo tinha habilidade para lidar com as ferramentas tecnológicas, para fazer vídeo, para editar vídeo, para de repente fazer live, aparecer em frente às câmeras, criar roteiros, criar planos de aula, né? Interagir aí de maneira síncrona e assíncrona? Então é claro que não. E por que que isso é tão difícil de a gente resolver? Porque a gente talvez tenha pouca afinidade com a tecnologia, que nunca tenha tido capacitação necessária. Então, por isso é que é interessante que a gente exercite a empatia. Assim como nós temos muita dificuldade ainda com algumas ferramentas, os alunos também têm, tá? Mesmo aqueles que acham que manjam de informática, como eles falam, né? Se a gente pensar, eles não conseguem acessar um e-mail, anexar uma atividade por e-mail, né? Visto que a ferramenta mais usada aí neste momento tem sido o WhatsApp, porque é aquilo que eles sabem usar, tá? Mas percebemos aí nas nossas devolutivas, né, nas nossas pesquisas, que outras plataformas eles têm dificuldade, né? O próprio e-mail institucional do aluno, que seria aí dotado de um monte de ferramentas educacionais, eles não conseguem usar porque não conseguem entender o que é login e senha, tá? Então também é uma reflexão que a gente precisa fazer para pensar, né, nessa alfabetização digital. Será que esses alunos precisam estar aí mais engajados com a tecnologia, né? E aí, pessoal, para pensar também nesse engajamento afetivo, a gente tem que entender, né, os nossos clientes. Na verdade, são os nossos estudantes. Então, entender o que eles pensam, o que eles sentem, o que eles escutam, o que eles falam e fazem, o que eles veem, quais são seus desejos, quais são suas angústias. E assim, por que que a gente precisa conhecer o nosso cliente, mais do que aquele conhecimento que a gente tem lá da sala de aula? Porque a gente precisa, de alguma maneira, atrair, né? E atrair, quando você quer conhecer uma pessoa, uma nova namorada, você, ou namorada, né? Você pesquisa sobre o que a pessoa gosta de fazer, quais são os seus desejos, os seus sonhos, para que você consiga, de maneira mais assertiva, conquistar essa pessoa. No nosso caso, é mais ou menos isso. A gente tem que entender a realidade desse aluno para tentar conquistar e aí atrair, né? Pelo afeto, pelo carinho, tá? Pelas emoções. E este aí é um dos passos aí do engajamento emocional. Tudo bem? Vamos para o próximo, que trata do engajamento cognitivo. E aí, pessoal, esse engajamento cognitivo demonstra o nível de investimento e de valorização que o estudante apresenta em relação ao próprio aprendizado. Também inclui percepções e crenças do estudante em relação a si próprio e à comunidade escolar, escola, professores e outros estudantes. Os autores também afirmam que estudantes motivados são mais persistentes e optam por desafios. Na verdade, qualquer um, quando está motivado, a gente topa mais desafios, né? Só que a motivação não tem para vender ali na farmácia, não tem comprimido, não tem xarope de motivação, né? A gente precisa mesmo exercitar isso por vontade própria, né? Ou na verdade, termos aí gatilhos que possam favorecer isso, né? E aí, pessoal, uma outra reflexão aí para vocês. O que estamos fazendo para elevar esse envolvimento durante o ensino remoto, dessa motivação, né? Vocês viram aí, ó, que o engajamento cognitivo, a valorização que o estudante apresenta em relação ao próprio aprendizado. Então, é ele se envolvendo nesse aprendizado, tá? Conseguiram pensar o que nós estamos fazendo para elevar esse envolvimento durante o ensino remoto? Será que a gente está fazendo pouco? Será que a gente está fazendo muito? Será que a gente não está fazendo nada? Aqui eu elenquei algumas coisas que
a gente já fez, algumas coisas, algumas dicas que aparecem na rede, tá? E o que eu tenho para dizer, pessoal, que talvez esta seja aí a resposta de US$ 1 milhão, né? O que está sendo mais efetivo, o que está dando certo, né? Acho que ninguém tem a resposta totalmente correta. O que a gente tem aí é um repertório, né? Um cardápio de possibilidades que tem funcionado menos ou mais, dependendo da escola, tá? E aí, como dicas, né? Para promover esse envolvimento, nós temos, né? O organizar a aprendizagem, e nós fizemos isso. Como nós fizemos isso, né? Através dos roteiros e planos, né? Através de dicas que a gente deu inicialmente para alunos, para professores, né? Para que organizassem suas rotinas. Número 2, utilizar estratégias diversificadas. A gente tem feito isso até mesmo nos ATPCs, né? Eu sei que vocês ainda mais, que nós temos professores que viraram YouTubers, professores aí que fizeram parcerias e enfrentaram escolas, né? Fizeram disputas de escolas aí no dia do desafio. Dia do desafio não, no dia do Agita Galera. Então vocês têm realmente se reinventado aí nas estratégias diversificadas para tentar atrair esses alunos, tá? Quando a gente busca, né, na internet, nas referências, né, fala-se também sobre recompensar o sucesso dos alunos. E eu não vou falar para vocês, vocês precisam comprar brindes e distribuir para os alunos. Mas eu coloquei aí, o dia do profissional presente. Lembra do chaveirinho que eu mostrei para vocês, que eu encomendei? Antes de preparar esse ATPC, eu já tinha pensado que eu precisava de algum jeito demonstrar um pouco mais de carinho por vocês através de um mimo, né? Não deu para comprar para todos, mas vocês também podem usar a ideia, né? De repente uma lembrancinha para você ter uma disputa por sala, né? Uma coisa bem baratinha aí pode, de repente, fazer com que esses alunos elevem a participação. Então, a dica número 4 é criar um ambiente acessível. Vocês têm feito muito isso, né, pessoal? Principalmente nos grupos de WhatsApp. Lembra nos primeiros roteiros que em um dos tópicos lá eu coloquei que era o momento da resenha? Sabe aquela resenha do futebol? Que o pessoal fala o que quer, conta as experiências, conta coisas engraçadas. Então, a gente podia, né, ter com esses alunos aí para gerar esse envolvimento, esse momento mais aberto também, né? Esse momento de bate-papo para que coisas extra-educacionais pudessem ser levantadas, para a gente respondesse alguma daquelas questões do engajamento afetivo, né? Sobre o que eles estão fazendo, o que eles estão consumindo, quais são os anseios, os medos, tá? Dica número 5, definir as metas. Então, as metas, no caso, as metas são sempre números, né? E aqui os nossos números, eles se refletem nas habilidades essenciais. Então, nós temos aí algumas séries 4 por bimestre, outras 3, e aí alguns professores estão conseguindo puxar algumas dos cadernos, né? Ir além. Então, isso aí vai de cada turma, vai de cada professor, quanto consegue trabalhar isso de maneira mais efetiva ou não, tá? Mas também já estamos fazendo. A dica número 6 é relacionar os conhecimentos com o cotidiano. Cotidiano são atividades do dia a dia, pessoal. Então, se a gente pensar que além das habilidades essenciais, além desse conhecimento que está escancarado, explícito, lá que a Seduc falou para a gente dizer, uma boa maneira de a gente atrair esses alunos para a aprendizagem é fazer relações com as coisas que eles enxergam no dia a dia. Fazer inferências sobre coisas que eles estão vivendo, né? Porque a gente só aprende quando as coisas nos trazem interesse. Né? Se a gente está interessado, a aprendizagem é outra. Né? Se é um tema que você, de repente, não gosta, não faz relação muito com a sua vida, você até escuta, mas, de repente, absorver a aprendizagem é muito pouco.
tá? E já já vou dar um exemplo para vocês de como a gente faz isso aí, as atividades do dia a dia, tá? A dica número 7 é sobre fortalecer a comunidade acadêmica. E aí, isso a gente também tem feito, né, pessoal? Meio que timidamente, mas vocês têm compartilhado as suas práticas lá no grupo, alguns têm colocado produções lá no nosso Drive, mas isso também é um passo aí para a gente fortalecer esse engajamento cognitivo. Nesse caso aí, o nosso, né? A gente transformar lá, que é o interesse que o aluno tem pela sua própria aprendizagem, a gente pode colocar aqui que o interesse que o professor também tem pela sua própria aprendizagem. Lembrando que, como professor, somos eternos aprendentes, né? As concepções mudam, os alunos mudam, a escola às vezes muda, né? Ou a gente muda de escola e a gente tem que entender toda aquela realidade lá para poder trabalhar de maneira mais efetiva, tá? Dica número 8. Não sobrecarregue nas atividades. Então, pessoal, eu tenho tentado nas ATPCs aí, né, solicitar aquela atividade mínima possível para que vocês registrem isso de maneira fácil, né, que não percam aí um dia todo para produzir uma tarefa. E aí, no caso dos alunos, a gente precisa pensar nisso também, né? Principalmente nos menores, né, que tem bastante atividades para fazer e de repente os pais estão trabalhando, não tem tanto tempo para ajudar. Ou nos maiores, né, que tem lá muitas disciplinas, e se cada disciplina pedir uma tarefa muito grande, eles terão aí pouco tempo para fazer isso com qualidade. Então, de repente, é melhor você pedir um trabalho que você demande aí um tempo maior para eles entregarem, né, porque eles possam aí concentrar esforços, do que você pedir coisas muito grandes, né, com pouco prazo. Então, tentar equilibrar isso é que é o nosso grande desafio, né? Se no ensino médio, se todas as disciplinas pedirem uma atividade por semana, esse aluno talvez não tenha tempo sobrando aí para realizar todas com a qualidade que devia ser necessária, tá? Dica número 9, dê devolutivas. Isso a gente tem falado aí bastante também, né? Desde os nossos primeiros encontros sobre a importância dessa devolutiva e de vocês corrigirem as atividades, né? Então, mostrarem para eles que vocês estão interessados no que eles escrevem, no que eles mandam de foto, no que eles mandam de post, de foto do caderno, foto do livro, foto de alguma produção, então eles precisam receber esse feedback. Tudo bem? E a dica número 10, cuide do bem-estar de todos, respeite seus limites. Então, pessoal, o que a gente tem visto também não é só uma sobrecarga de atividades, uma sobrecarga emocional. Isso não tem feito bem nem para professores, nem para alunos, né? E o que eu falo para vocês utilizem o seu horário de trabalho para trabalhar e assim que finalizar, coloquem o celular no modo avião e entrem também no modo avião, né? Relaxem um pouco, caminhem um pouco, façam sua atividade física, passeie com o cachorro, brinque com o filho, façam o café da tarde, tome seu café sentado na cadeira da varanda, né? Porque esses momentos aí desplugados, eles têm se mostrado super importantes para que a gente consiga aí reorganizar nossas ideias, ok? E no exemplo 6 que eu falei para vocês, né, sobre relacionar os conhecimentos do cotidiano, né? Então, eu trouxe como exemplo aqui a desclassificação do Djokovic. Acho que é um assunto que todos vocês observaram muito na mídia, né? E que tem aí diferentes comentários sobre, né? Então eu peguei um print aí do Globo, que fala que ele acerta bolada acidentalmente na juíza. Depois tem um pequeno vídeo que eu vou mostrar para vocês aí. E aí, por mais que a modalidade tênis não faça parte do dia a dia dessas crianças, né? O que eu quero trazer aqui é a questão do tema, né? Sobre a desclassificação, sobre a impunidade, sobre a agressão ou a regra dos esportes, tá? E isso faz totalmente parte. E como isso foi uma matéria muito veiculada na rede, né?
tenho certeza que a gente pode aí fazer boas conexões com a aprendizagem, tá? Então, o videozinho Fala, galera. é de Vou um falar um profissional. pouquinho sobre esse assunto que tá uma polêmica, tá todo mundo comentando. Foi o que aconteceu com o Novak Djokovic no US Open. A bolada que ele acabou dando na juíza de linha e até chegou a vir a eliminação dele no torneio. Do meu ponto de vista, assim, o que eu acho foi super correto a desqualificação dele. Nós, jogadores profissionais, sabemos que não se pode jogar uma bola na tela, jogar uma raquete na tela. Já teve vários jogadores que sem querer foram jogar a raquete na tela e acabaram acertando o juiz. Tem aquela cena do Davi Nalbandian que foi chutar, né, o negocinho de madeira, acabou acertando, o juiz machucou, feriu o juiz. E eu acho que é bom pra gente ver, porque a regra ela tem que ser cumprida. A regra é clara, se fala, né? A regra tem que ser cumprida para qualquer um. Isso é bacana, isso que o US Open fez foi muito legal. Até o próprio Novak se desculpou, falando... Pessoal, deixei só um trechinho para vocês entenderem a proposta, tá? Então a questão era trazer esse tema, né? Sobre a regra é clara, entenderem? E a conexão aqui que a gente precisa fazer é sobre essa questão da regra ser clara, né? No tênis, qualquer tipo de agressão intencional ou não, ela é punida com desclassificação. E aí, o que a gente traz de reflexão aí é no futebol, né? Ou outras modalidades. Como são punidas essas agressões, né? Será que no futebol uma bolada no juiz ela tem o mesmo efeito? Então é um tema que a gente pode compartilhar boas coisas, né? Recentemente mesmo no jogo do Neymar, aí no último jogo do Neymar, ele agrediu o jogador, né? E está acusando o jogador adversário de racismo. Então, este também é um tema que a gente pode abordar aí nas nossas reflexões, né, com os alunos. E aí, pessoal, a dica é exatamente a gente colocar aquilo que está sendo veiculado na mídia, que aí possivelmente vai ser o que esses alunos estão consumindo, né? Possivelmente vai ser o que esses alunos estão consumindo, estão visualizando, e tentar dali extrair produções, fazer conexões, né? Eu sei que de repente vocês podem observar, Thiago, mas isso não tem no currículo, né? Essa questão. Mas é o que eu falo, pessoal, para despertar o interesse nos assuntos do currículo, a gente precisa, de alguma maneira, se fazer presente na vida deles. E para começo de conversa, a gente puxar um assunto atual, mostrar alguma coisa que tem sido veiculada na rede, que os outros meios de comunicação têm gasto a energia para mostrar, para veicular, então com certeza eles vão pensar, pô, meu professor tá antenado no que está acontecendo no futebol, no mundo esportivo, ou na política, ou na educação, e aí com certeza isso vai fazer com que eles também tenham aí o que compartilhar com a gente. Por último, pessoal, falaremos do engajamento comportamental. E nesse engajamento comportamental, vocês terão uma atividade para ser feita, que eu vou mandar de tarefinha para vocês, tá? E aí, pessoal, esse engajamento comportamental, ele se refere às atitudes positivas do estudante em relação ao cumprimento de regras e adesão às normas da sala de aula, bem como a ausência de comportamentos inadequados. Também inclui o desempenho e as ações que podem ser observadas no estudante, como completar os deveres de casa, estar presente na escola e prestar atenção às aulas. Nossa, esse aqui é o sonho de todo professor, né? Que os alunos estejam presentes na escola, prestem atenção, cumpram os seus deveres, né? Cumpram as regras, as normas da sala de aula, mas para isso a gente tem que ensinar como é que exercita esse engajamento comportamental. E você, pessoal? E para vocês, né? O que esses engajamentos, né, tem a ver com a aprendizagem? Principalmente esse último, engajamento comportamental, né? Como é que ele se relaciona com a aprendizagem? Tá? O que a gente tem observado, pessoal, é que alunos mais engajados, né,
ou motivados, eles se tornam alunos melhores, né? Porque eles conseguem absorver mais conhecimento e colocar isso em prática. Quando se coloca isso em prática, esse conhecimento ele extrapola os muros da escola. E é isso que a gente precisa tentar fazer, né? Que esses conhecimentos eles extrapolem o uso escolar e sejam conhecimentos ajustados para a vida. Tá? Em contrapartida, o aluno desengajado, desmotivado, ele tende a fazer o mínimo possível, né? Tende a fazer aquele raso, né? Só para, de repente, passar de ano, que é o que a gente mais tem visto. Mas aí quando a gente fala de engajamento comportamental, pessoal, isso também reflete aos professores. Se o professor também tem um comportamento desmotivado, desengajado, né? Ele vai refletir isso na sua aula. Então, daí a importância de a gente também estar motivado, estar empenhado na nossa prática cotidiana, né? E vocês da educação física provavelmente sejam um espelho para muita gente, porque possivelmente, por maior que seja a nossa dificuldade, a gente ainda tem aquele tesão de chegar na escola e fazer acontecer. Talvez por nossa sala de aula já estar aí num contexto diferente, né, de maior liberdade de movimento, maior interação com esses alunos, isso para nós aí já seja um fator motivador, apesar dos desafios, né? E aí, pessoal, quando a gente pensa nesses três engajamentos, né, no comportamental, no cognitivo, no emocional afetivo, surge um quarto engajamento, que é o engajamento escolar, tá? Que seria o grau de envolvimento do estudante nas atividades escolares, isto é, o grau que o estudante está comprometido com a execução e participa ativamente das atividades escolares. E o 2, a promoção do engajamento escolar tem sido considerada uma maneira de proporcionar melhoras nos baixos níveis de desenvolvimento acadêmico nas escolas e nos altos índices de desistência escolar. Então, a literatura também já se fala nesse quarto engajamento, o engajamento escolar. Tá? E é importante a gente pensar nisso, né? Sobre o quanto é importante estar engajado e lembrar da definição, né? Que empenhar-se, comprometer-se com todas as atividades, né? Com as atividades afetivas, com o socioemocional, com as atividades acadêmicas do cognitivo, com o cumprimento de regras do comportamental e assim tentar chegar numa excelência que seria o engajamento escolar, que é você participar ativamente, que é fazer com que esses índices possam subir. Eu sei que o momento talvez seja de muito desafio, né, para que isso aconteça, mas eu quis trazer esse tema para vocês porque é um tema recorrente da secretaria, né? Muitos ATPCs aí da SEDUC têm falado de engajamento, tem sido uma palavra forte aí nas referências bibliográficas das orientações geradas pela SEDUC. Sei que talvez não seja o tema mais propício para vocês, né? Que gostam sempre que a gente fale especificamente de educação física, mas aí vai uma outra dica, pessoal. A gente precisa, de alguma maneira, expandir os nossos horizontes, tá? E quando a SEDUC propõe um ATPC por área, ela não quer dizer que está deixando a educação física de lado, e sim que a educação física precisa aprimorar seus conhecimentos e entender como é que a nossa área funciona, tá? Quando a gente tem lá um ATPC de arte que fala sobre jogos teatrais, nos chama a atenção, né, e nos faz refletir sobre a importância de a gente criar um trabalho interdisciplinar, multidisciplinar, fala sobre a recuperação na área de língua portuguesa, né, as habilidades que precisam ser recuperadas. A gente também precisa refletir sobre como a educação física pode, de alguma forma, contribuir com isso. Ok? Mas isso fica para cena dos próximos capítulos aí.
Pessoal, então eu vou explicar rapidamente como é que vai funcionar a tarefa, que é do engajamento comportamental. Vocês vão fazer lá no Classroom, tá? Eu vou deixar a tarefa lá habilitada e vou deixar na pauta como é que entra nessa tarefa, tá? Vocês vão receber, depois eu arrasto lá pro Zap a pauta, tá? E a tarefa. Então, na tarefa, vocês vão fazer um teste, tá? Que chama teste DISC, que é um teste para traçar aí o perfil comportamental de vocês, tá? Então, vocês vão responder algumas questões lá no site, são questões com respostas bem curtinhas, tá? E para a gente tentar identificar aí algumas potencialidades de vocês aí, enquanto professores da rede, tudo bem? Vou abrir já para mostrar para vocês como funciona, tá? Não, deixa eu fazer já, né? Então deixa eu clicar aqui, que vocês entendam melhor como é que isso vai funcionar. Então clica, mandar o link lá na pauta, vocês vão clicar, vai aparecer essa página, aí tem o teste DISC, ó, que vocês vão realizar, tá? Então eu vou fazer rapidinho aqui, clicando em qualquer alternativa, ó, aparecendo várias coisas, a pergunta é a mesma, tá? Terminou o teste, ele vai dar lá, ó, que no meu caso eu sou ligado à conformidade, minha personalidade, tá? Claro que eu respondi aleatoriamente aqui, isso não é o meu verdadeiro, aí vocês vão dar uma olhadinha aqui, ó, tá? Dar uma lida na descrição, pessoa, a sua característica que é forte, sua característica que é baixa, os pontos fortes, pontos limitantes. Vão vir aqui nesse Veja Mais Detalhes e clicar também, que aí vai abrir uma segunda tela, vai fazer uma descrição cuidadosa, tá? E vai dizer até que famosos você é parecido com essa característica, no mundo da ficção também, que personagens se associam a essa característica, tá? E aí vocês vão fazer esse teste e vão dar o print nessa tela aqui para me mandar, tá? De qual é a sua característica, vão analisar esse quadro aqui e vão marcar para mim o que vocês concordam, né, dos pontos fortes que você tem, dos pontos limitantes, tá? E pode copiar e colar no Word ou pode anotar numa folha de caderno, vocês mandam junto com o print da tela, tá bom? Vejam aí a melhor forma de vocês enviarem, mas tudo pelo Classroom, ok? Que fica mais organizado para receber. Então, eu vou fechar aqui. Fechar aqui. Lembrando que esse teste, pessoal, ele é bastante usado aí no mundo corporativo e tem como principais benefícios mostrar autoconhecimento, entender o próximo, melhorar a comunicação entre os colaboradores, treinar equipes, desenvolver liderança e oferecer uma linguagem comum para a mudança, tá? São componentes aí que, apesar de empresariais, podem ser totalmente adaptados aí ao mundo educacional, mesmo porque a gente tem percebido o grande desafio que é a gestão de pessoas no ambiente escolar, né? Talvez depois da aprendizagem, né, que sempre será o nosso principal desafio, tem sido gerir pessoas tem sido aí o maior enfrentamento de todas as escolas, né? Como lidar com as diferentes personalidades. E por isso aí eu quero descobrir um pouquinho mais sobre a personalidade de vocês. E aí, pra gente fechar, pessoal, só mais uma perguntinha. E aí, professor ou professora, você se sente engajado? Sim ou não? Espero que sim, pessoal. Que vocês estejam engajados, né? Apesar do cansaço, né? Que a gente esteja aí sólido nesse engajamento, né? Principalmente do ATPC, tá, pessoal? Brincadeiras à parte, pessoal.
mais uma vez, obrigado pela participação de vocês. Não esqueçam de deixar as dicas lá na sugestão, tá? No campo da avaliação. Algumas coisas que vocês colocam lá eu não consigo de bate-pronto atender sobre alguns temas, algumas sugestões, mas tenho listado aqui e tentado me organizar para que aquelas dúvidas sejam todas sanadas, tá? Se for uma dúvida mais pontual, vocês têm o meu zap, a gente tem nosso canal de comunicação, então me mandem isso no privado que a gente vai conversando e resolvendo, mas não deixem essa dúvida aflorar, tá? Compartilhem suas boas práticas, mantenham seus horários de descanso e sejam felizes, pessoal. Acho que nessa época, a gente tem que tentar ser feliz também, apesar de todas as adversidades. Ok? Então, finalizamos mais um ATPC. Espero que gostem, né? E que consigam aí refletir um pouquinho sobre esse engajamento. Depois me conta lá na avaliação como foi, tá? Estou tentando aí colher informações sobre o nosso possível retorno, de como essas aulas vão acontecer. E assim que tiver novidades, a gente compartilha com vocês, ou a gente de repente marca um ATPC ao vivo para ouvir quais são as dúvidas de vocês e tentar responder sobre este retorno aí, possivelmente em outubro, de como é que tudo isso vai funcionar aí especificamente na educação física, tá bom? Forte abraço e até mais. Fui!